Gente, a paz do Senhor, tenham todos uma boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para mencionarmos sobre evangelismo em destaque. E a gente precisa destacar nesses últimos dias, eu falei em vídeos anteriores aí sobre o tipo de gente, o tipo de pessoas que o evangelista ele vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com as pessoas simples, as insensatas e as escarnecedoras. E conter-lhes também segredos de como lidar com essas pessoas. Simples, você vai precisar da instrução da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, instruindo. Já o insensato, aquele que por não ter o entendimento e a sabedoria odeia o conhecimento e a sabedoria, teremos que lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. E também, para essas pessoas, nós precisaremos ter o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito precisa nos levar a frutificar. Caso contrário, não teremos resultados, nem frutificaremos com essas pessoas. Mas também tem os escarnecedores. Aqueles que escarnecem, que zombam, que vivem influenciando tanto uns quanto os outros a viverem uma vida longe dos desígnios de Deus. Mas nessa tarde, mais especificamente, queremos falar sobre os desafios que o evangelista ele encontra. Em mais uma ocasião, queremos utilizar do texto das Sagradas Escrituras que se encontram em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 24. O texto assim diz, assim está escrito: Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem me deste atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Viram aqui? Infelizmente, irmãos, nós, como servos do Senhor, teremos que lidar com esses desafios também. Falar e sermos rejeitados. Essa fala sobre a recusa das pessoas. Nós precisamos entender logo de antemão que no exercício do evangelismo, algumas pessoas simplesmente não aceitarão. Algumas pessoas, elas não darão ouvidos àquilo que a gente diz. Só que a gente precisa entender que elas não estão nos rejeitando. Elas estão rejeitando simplesmente a palavra, que não é nossa. A palavra é do Senhor Deus. Precisamos levar em consideração também que não é contra nós que elas estão se levantando, mas é contra o Senhor. Não precisamos odiá-las, devemos amá-las. Não podemos de forma nenhuma odiá-las, virar as costas para elas. Elas são pessoas doentes, são pessoas carentes, são pessoas doentes espiritualmente e carentes de solução. Pessoas que já sofreram ao longo da vida, pessoas que já foram taxadas de ruins, de nomes pejorativos, já foram chamadas de tantas coisas que já estão chateadas com tudo. E dificilmente elas irão querer nos dar ouvidos também. Mas nós iremos vencer pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu falei que para ter sucesso, nós precisamos, para ter sucesso, nós precisamos superar alguns desafios. O primeiro desafio que eu quero listar com vocês, que faz parte da decepção, o primeiro desafio que eu quero listar com vocês, é sobre o fato de estar aqui no versículo 24. Entretanto, porque clamei e recusastes. A primeira coisa, o primeiro desafio que o evangelista precisa saber lidar é com a recusa.
Precisamos entender que ao longo da nossa vida, ao longo do nosso evangelismo, nem todos aceitarão aquilo que vamos falar. Nem todos aceitarão a Cristo Jesus. Na parábola da semente, nós vamos ver que o semeador saiu a semear. Quem era o semeador? Jesus. Quem era a semente? A palavra. A palavra ela caiu à beira do caminho, entre pedregais, espinhos e em uma boa terra. Desses 4 terrenos que a semente caiu, somente um prosperou. Vamos verificar 25% da totalidade que houve resultado. Quem dera se hoje uma dentre 4 pessoas que fossem evangelizadas aceitassem a Jesus, quem dera. Hoje encontramos muitos desafios, mas um principal desafio é a recusa. Nem sempre vão querer nos ouvir. Às vezes nos expulsarão de suas casas. Às vezes recusarão a nossa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que raramente, as pessoas que estão doentes procurarão um médico. Na maioria das vezes, quando as pessoas se encontram doentes, elas procuram um médico no último caso, quando elas já não encontram solução em canto algum. Mas precisamos entender e verificar que a recusa, ela não pode nos impedir de continuar o nosso caminho. Temos que prosseguir, não podemos parar. Olha só o que o texto vai dizer. Olha só. Entretanto, porque eu clamei e me recusastes, estendi a minha mão. Olha só. Ele está estendendo a mão. Essa é a função do evangelista. O evangelista primeiro, ele clama. Ele fala alto. Ele fala com uma voz alta para chamar a atenção. Só que as pessoas o recusaram. Isso vai apontar também para Jesus. Jesus pregando e alguns recusando. Jesus estendendo as mãos e sequer alguém lhe dava atenção. Então, primeiro, o evangelista clama e as pessoas recusam. Segundo, ele estende a mão. E quando ele estende a mão, mesmo assim, as pessoas não lhe dão atenção. Então, o primeiro desafio é a recusa. O segundo é o fato de não darem atenção. O evangelista, ele não pode se deixar frustrar. Ele pode ficar desanimado, mas ele tem que se erguer logo de imediato. Quantas vezes saímos para ministrar a palavra de Deus e fomos recusados? Quantas vezes fomos criticados? Quantas vezes muitos já disseram, já tenho Jesus desde que nasci. Quantos fizeram isso? Mas tudo isso serviu para aumentar a nossa bagagem com relação a esta vida de evangelista, esta vida do Evangelho. Precisaremos saber lidar com isso. Muitas vezes vão nos recusar. Muitas vezes vamos recusar a mensagem que temos. Muitas vezes nós vamos estender as mãos e eles não vão nos dar atenção. Mas ainda tem outro detalhe. Antes, além de clamar e ser recusado, ele estende a mão, ninguém dá atenção. E ninguém dá atenção. Mas tem outra coisa ainda. Antes rejeitastes o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Olha só. Então, o evangelista, primeiro, ele clama. Segundo, ele estende a mão. E terceiro, ele dá sabedoria. Ele dá conselho. Mas aí quando entra na parte do conselho, não querem ser aconselhados. Eles não querem conselhos.
reprovam conselhos. Reprovam. Evangelista. O evangelista, ele precisa saber lidar com isso. Nem sempre as pessoas darão ouvidos aos conselhos que você está disposto a dá-las. Então, preste atenção. A vida é feita de desafios. E estes são praticamente os desafios do evangelista. Ele clama e as pessoas recusam. Ele estende a mão e ninguém dá atenção. Ele dá conselhos de sabedoria, mas eles simplesmente reprovam seus conselhos. Reprovam. Precisamos entender que tudo isso, dentre todos esses desafios, ainda assim, aquilo que formos fazer, segundo a vontade de Deus, dará frutos.